Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, programa que você confere também nas nossas plataformas digitais. Hoje, uma super quarta-feira movimentada no primeiro momento, na primeira parte do dia para os torcedores colorados, com a chegada de Paulo Guerreiro, que desembarcou por volta das 10 horas da manhã no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Foi recepcionado por torcedores em uma saída alternativa do aeroporto, foi recepcionado no Beira-Rio, concedeu uma entrevista coletiva, disse que na conversa hoje à tarde, já ocorreu certamente essa conversa com o técnico Odair Hellmann, é que eles encaminhariam a definição de se ele estreia ou não no final de semana. Eu acho que a grande tendência é que ele permaneça no banco, estará à disposição do Odair, talvez para jogar 15 ou 20 minutos na partida contra o Paraná Clube, mas o próprio Guerreiro já disse na coletiva, olha, pois é, o jogador tem que se preparar bem, eu quero estrear 100%, quero poder dar o meu máximo. O Rodrigo Caetano fez questão de lembrar a lesão que ele tinha no Flamengo, que o tirou das últimas partidas do clube carioca, até para não acirrar ânimos, o Guerreiro só trocou de área, saiu do Flamengo e ficou 100% curado da lesão. Ele segue ainda sob um certo acompanhamento, diz que está fora de ritmo, mas que está muito ansioso e quer fazer logo a sua estreia com a camisa do Internacional. Por falar em camisa, 1.750, informação que o Flávio Ordoc, que é um dos assessores da presidência do Inter, passou agora há pouco. 1.750 camisas foram colocadas à venda do Guerreiro e 1.750 foram comercializadas. Mais um lote de cerca de 4.000 camisas está chegando nos próximos dias lá no Beira-Rio, para atender o anseio do torcedor que quer ter a sua camisa, camisa 79 do Esporte Clube Internacional. E agora, obviamente, a partir deste momento e a cada minuto mais, o foco voltado para o Maracanã, onde às 9h45 o Grêmio entra em campo contra o Flamengo. Jogo decisivo, não é mais mata-mata, é mata da Copa do Brasil. Terminou empatado o jogo aqui em Porto Alegre. Quem vencer no Maracanã avança. Novo empate, qualquer placar de 0-0 a 100, pode sair 200 gols do Maracanã, sendo 100 para cada lado. Ninguém tem vantagem por gol marcado fora de casa, esse regulamento não existe mais na Copa do Brasil. Isso é bom ou é ruim para o Grêmio? Michael Matiello, conselheiro do Tricolor, boa noite. Eu acho que é uma nova forma de jogar, né? Diferente do que vinha acontecendo nos outros anos, mas eu acho que é uma forma que se torna mais justa para ambas equipes. E eu acredito que o Grêmio vença no tempo normal. A aposta no tempo normal. É uma aposta corajosa, né, Benhur Pereira? Porque é um jogo com grandes equipes em campo. Boa noite. Boa noite. Eu acho que tem tudo que o futebol precisa, né? Grandes jogos. Quem vai vencer tem duas grandes equipes, duas grandes camisas. Se espera que se faça um grande jogo, que é o que o torcedor quer. E com certeza vai ter com o Maracanã lotado, né? Então imagina o que vem pela frente. É bacana isso. Existe uma questão bem rápida, Maurício, que eu até estava conversando com o pessoal hoje à tarde. A gente cobra sempre do time que perde, mas com duas grandes equipes, com 6, 7 equipes que nós temos no Brasil de grande porte, que vençam melhor, eu acho que é bom para o futebol, né? A gente sempre, aquela cobrança, quem perdeu... Nada, tem grandes equipes, grandes camisas, só se espera que se saia um grande jogo. O problema do futebol brasileiro, né, Benhor, é que normalmente o nosso time, ou o time da nossa aldeia, no caso, tanto o Grêmio quanto o Internacional, ele não é derrotado, ele perde por erro dele. Ele perde porque o zagueiro falhou. A gente tem um pouco de dificuldade no futebol brasileiro em ver mérito no adversário. No adversário, não tenha dúvida. Quando se perde, né? O torcedor sempre, o time que jogou muito mal, mas tem que ser respeitado o adversário. E volto a dizer, olha essas duas camisas, o Grêmio nessa grande fase que vem nesses últimos anos, o Flamengo crescendo com alguns investimentos, então tem tudo para ser um grande jogo e tomara que seja mesmo, né? E que ganhe melhor, né? Passa pela escalação do Jailson e não do Cícero um reequilíbrio do meio-campo do Grêmio. O Maicon deixou entender isso numa entrevista coletiva, quando ele disse que rende mais ao lado do Jailson, porque não se preocupa tanto em ficar na marcação. Já o Cícero me parece ter características muito parecidas com as do Maicon, a exemplo do que tinha o Arthur, só que o Arthur tinha um pouco mais de vitalidade do que eles, até pela idade, né, Matiel?
Eu acho que o que pesa nesse comparativo do Jailson com o Cícero, eu acho que é a idade. Eu acho que o Jailson tá numa preparação física melhor, tem mais vitalidade. Mas eu te digo que o meu desejo é que o Jailson jogasse. Mas eu não acredito que o Renato vai mudar. Eu acho que ele vai insistir no Cícero. Até porque me parece que o Cícero é um homem de confiança dele, né? O treinador vai na teimosia nesse momento, Benhur, ou os dados lhe estão parecendo que mostram que tem que fazer uma mudança nesse meio campo? Eu concordo, eu acho que o Jailson conseguiria dar mais intensidade no jogo, ele tem uma saída mais rápida, mas tem uma questão que eu acho que o Renato, não sei exatamente se já foi confirmada a escalação, mas não esquecemos da bola aérea, né? E o Cícero tem a bola aérea muito forte. E esse jogo, com certeza, o Flamengo deve utilizar isso, até porque deve pressionar em algum momento, bola parada, escanteio. E quando a gente monta uma equipe, tu tem que ter no mínimo de 5 a 6 atletas de um bom porte para estabilizar essa bola aérea. Então eu acho que o Renato se vai ser conservador, até porque o resultado no primeiro momento, o Flamengo deve ser pressionado a tentar vencer, né? Mas eu acho que o Jair também se ganha mais intensidade, mais vitalidade e até um jogador que chega mais rápido na frente, né? O que você acha, Benhur, que o Grêmio pode explorar de fragilidade do Flamengo, pelo que você já viu, do clube carioca? Tem uma zaga que está se consolidando, a lateral direita talvez nem tanto, do meio para frente é praticamente indiscutível, mas por onde você vê que o Grêmio pode explorar alguma fragilidade do Flamengo? Eu acho que vai mudar. Eu não sei se o Grêmio muda para esse jogo. O Flamengo vai propor o jogo, está jogando no Maracanã. É uma característica do clube carioca, né? Sim. O Grêmio também tem essa característica de propor o jogo. Vai ser um jogo bem interessante. Cabe aí as estratégias. Quem sabe o Renato, não sei se isso é possível, né? Dar uma segurada no Grêmio para surpreender o Flamengo, porque o Flamengo, dentro do seu torcedor, com os resultados que vieram aí ultimamente, perdeu a liderança do Brasileiro, até deu uma recuperada esse final de semana, mas perdeu a liderança. Derrota para o Cruzeiro. A derrota para o Cruzeiro, quer dizer, teoricamente, né, um resultado que não vai se recuperar, então o Flamengo vem numa pressão. Eu acho que o Renato tem muita experiência, o Grêmio tem muita experiência em jogos decisivos, deve em algum momento tentar criar alguma coisa para surpreender o Flamengo. Vocês acham que o Grêmio tem alguma vantagem por estar preservando os jogadores nas partidas dos finais de semana? O Flamengo tá, via de regra, colocando o que tem de melhor em todas as competições. Tá jogando quarta e domingo, como diria o Muricy. Eu acho que a prova de que Michael Matiello. A prova que está sendo essa poupar os jogadores, a prova que está dando certo é que se tu comparar com o Flamengo, Maurício, o que acaba acontecendo? O Flamengo foi mal num jogo que era mais importante para ele, que era o jogo da Libertadores. Perdeu em casa por 2-0 e como o Benhur falou, acho... Se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu acho que 99% que não reverte lá. Entendeu? Então, eu acho que poupar os jogadores, ainda mais nessa fase que o Grêmio está disputando 3 competições importantes, eu acho que é importante, sim. Benhur. Na verdade, se tu pegares com todo o staff, né, o aparato todo que tu tem hoje, preparação física, fisiologia dentro de um clube, com a grandeza do Grêmio, do Flamengo, eles devem definir exatamente as estratégias. Volto a dizer, a vantagem, o Grêmio sabe que a competição mais longa é o Brasileiro, então nesse primeiro momento não é tão importante ou tão decisivo, importante é com certeza, e vai no jogo que é o mais rápido, né? Que são os jogos de mata, que tu corre riscos. O Flamengo correu um risco e foi mal contra o Cruzeiro. Tá aí o problema, né? Não, e se a gente for ver no Brasileiro, que é uma competição que, vamos dizer, está deixando em segundo plano, né? Ainda está ponteando lá na frente. Claro, que bom. Não está deixando muita diferença, né? Então, acho que é importante. Eu acho que a estratégia do Grêmio é perfeita. Agora, é aquela... Mas não parece, pegando esse gancho que você falou, de ter o departamento de fisiologia, tem os médicos acompanhando a todo momento, não parece um exagero o que aconteceu no início de preservar todo o time? Eu acho que a estratégia que nós vimos no final de semana é a correta. O Grêmio colocou uma base reserva, mas tinha o Cortez, que é o lateral esquerdo titular. Tinha o Jael, que muitos querem como titular lá no ataque. Tinha no banco o Maicon, tinha, enfim, o Everton estava no banco. Tinha algumas peças no banco que ficavam à disposição para mudar o jogo caso necessário. Ô Maurício, tu
tu imagina, pegando todo esse contexto aí, o que é administrar um vestiário e um clube que nem o Grêmio. Quer dizer, tu tem 30 e poucos jogadores, o jogador ele tem uma coisa certa, ele gosta de jogar, ele não gosta de treinar. Ele gosta de jogar. Então tu imagina, todos querem jogar, né? Todos querem jogar, ninguém quer ficar de fora. O Renato tem que administrar tudo isso, tem essa questão de lesões, a gente não sabe, às vezes não vaza, o jogador está sentindo, tem uma baixa. O jogador ele é controlado a parte física, a parte técnica, a parte emocional, tudo isso a comissão e o staff da comissão controla isso. Então, tu olha como se discute essa questão do reserva, do titular, olha como é complexo isso aí, tem quantas variáveis tem aí. E eu acho que o Grêmio faz muito certo nisso. Eu acho que faz muito certo. Ah, mas tu tem que mudar todos os atletas. Se tiver que mudar, tem que mudar. Não tenha dúvida. Voltamos a dizer, o brasileiro, o Grêmio está fazendo, e eu vi uma comparação de números dos reservas do ano passado e desse ano. Teoricamente, os reservas, né? O Grêmio já chegou, dobrou, né? Por isso que está nessa zona perto. Tu imagina o Grêmio conseguir, dentro dessas competições aí que dão financeiramente, que dão um título, que é a Copa do Brasil e Libertadores, passar. Daqui a pouco pode, lá na frente, chegar no brasileiro também, né? E vamos comparar aqui dentro da aldeia, Maurício. Qual é a pontuação de diferença do Inter pro Grêmio? Não é nada. 2 pontos, não é? É um empate técnico, praticamente, são 2 pontos. 2 pontos. Daí tu pega o seguinte, o Inter está jogando só o brasileiro e o Grêmio está disputando 3 competições. Então tu vê que eu acho que tem muito bem administrada essa muito questão, bem administrado, né? E quando Mas isso não fala... chega a ser um mérito pro Inter, já que diziam aqui na aldeia que o Inter brigava só para não cair? Mas diziam isso porque o Inter vinha da Série B, né? Vinha da Série B, vinha com um técnico, tinha assumido, nunca tinha treinado uma equipe profissional, foi efetivado no cargo com desconfiança. Depois teve a questão do gauchão, que não ganhou, não foi para a final. Isso tudo gera uma desconfiança no clube. Mas o Inter não tem equipe para ser rebaixado. Hoje, se tu for ver ali, nós temos 6, 7 equipes que estão brigando. E esse campeonato brasileiro está nivelado por baixo, né? E tem 2 times que, na minha opinião, já foram rebaixados. Ceará e Paraná. Mesmo com o Lisca doido reagindo lá no Ceará? Não tenho nada. Já participei de alguns programas com o Lisca, é um cara muito querido, muito gente boa, mas o Ceará e o Paraná, para mim, é uma diferença dos outros muito grande. E depois ali, daí tu vai ver uma briga com Vitória, com América. A Chapecoense também está ali, gravitando ali. A Chapecoense está fazendo força para cair esse ano. O Atlético Paranaense, né, o teu ex-clube, está fazendo força. Mas o Atlético, ele sofreu no início da temporada, e eu comparo muito com 2013, quando eu estava lá. 2013, o início de Campeonato Brasileiro do Atlético foi terrível. Aí tirou o Ricardo Drubsky, depois da parada da Copa das Confederações. Se não me engano, foi depois de uma partida com o Grêmio, inclusive essa troca. E coloca o Wagner Mancini. O Mancini consegue contra a Portuguesa uma vitória de virada no Canindé e depois encarrega uma sequência de jogos, porque aí essa sequência de jogos começa ali por mais ou menos essa época, julho ou agosto, e começa um período em que os outros clubes têm muitas competições com as quais se preocupar e começam a sentir um pouco a carga de jogos. O Atlético Paranaense, essa equipe titular que tá jogando o Campeonato Brasileiro, disputou as 18 partidas desse turno, mais 5 ou 6 jogos da Copa do Brasil e acabou. Somando Copa do Brasil e Sul-Americana, porque o Atlético está na Sul-Americana também. Mas aí é uma opção do clube, que o clube sempre joga o Sub-23, o Paranaense. Sim, mas aí disputou 22, 23 jogos. É uma equipe que tem um lastro físico ainda. É muito mais fácil o jogador experiente do Atlético suportar 90 minutos do que o Léo Moura, que já jogou mais da metade dos jogos do Grêmio. E uma outra coisa que já vai dar uma mudança razoável no brasileiro é que hoje são 8 na Copa do Brasil. 4 já caem fora e já começa a focar só no brasileiro. Só no brasileiro. Isso aí tudo muda, né? Eu concordo. Eu acho que, infelizmente, Paraná e Ceará, o nível de investimento é muito abaixo dos outros. Tu não confia também no Lisca doido? Não é que eu confio. Eu acho que o Lisca é um ótimo treinador. Não estamos falando das pessoas que estão lá, estamos falando do clube, né, Maurício? Mas o Lisca está recuperando o Ceará, né? Mas tu vê aí... Saiu da UTI, mas vai voltar. Aí, acho que é a melhora da morte, ele tem que ganhar, né? O problema não é só empatar. Se tu empatar, tu vai acabar caindo. Quem né? empatar, tu tem que ganhar. Aí ganhou. Esse final de semana eu até assisti o jogo. Ele poderia ter ganho o jogo do Santos,
né? Poderia ter ganho o jogo. Era o jogo para ganhar, o jogo para fazer pontos. E eu acho que o Santos, com a mudança do Cuca, a hora que der uma encaixada boa aí com os reforços, eu acho que parece que tem 3 estrangeiros que não liberaram ainda para o jogo de hoje, né? E o próximo jogo, aí já vai dar também uma Os jogadores do Santos, eles não foram inscritos na Copa do Brasil, porque já encerrou o prazo. Já encerrou, né? Encerrou em 30 de julho. Quer dizer, mas domingo já, quer dizer, já dá um up legal no... Mas vamos lá, vocês estão colocando o Ceará como galinha morta no campeonato. Os 4 rebaixados hoje aí. Os 4 rebaixados hoje. Paraná com 14 pontos, esse aí Jesus já chamou, já foi faz tempo. Não tem nem o Micali mais agora. Não, mas aí se tu anota esses 14 pontos, aí tu vai ver que o América Mineiro tá com 19. Eu falo do América Mineiro porque... Não, o América Mineiro tem 21. 21 já. Com 19 tá o Vasco estão Vasco e Vitória. Tá, tu vê, são 2 vitórias que separam o Vasco da zona. Não, isso do Lanterna. Do Lanterna. O Paraná é o Lanterna com então, 14. Paraná 14. Atlético Paranaense tem 15 e um jogo a menos. Não. Então esse jogo a menos pode... Vai ser aquele asterisco da tabela por um período ainda. O Ceará tem 16 pontos. O Santos tem 18. É o último que está sendo rebaixado. E o Vitória e Vasco tem 19. Então o Ceará, ele tá a 4 pontos de sair da zona. Eu digo 4 pontos porque ele está 3 pontos atrás de Vasco e Vitória, só que ele tem 2 vitórias a menos. Se ele recuperar esses 3 pontos, ele vai ter 4 vitórias e os outros vão ter 5. Então, no critério de desempate, o Ceará está 4 pontos de sair da zona. Mas 4 pontos de sair da zona... Tá, mas eu não estou entendendo. Tu quer convencer a gente que o Ceará e o Paraná vão cair. O Vasco está jogando mais que o Ceará? O Vasco não joga nada, mas joga mais que o Ceará. Eu acho que o Vasco evoluiu e até eu acho estranho a saída do Jorginho. Ele deu uma evoluída nos jogos. Eu assisti o jogo que ele foi eliminado... 36 finalizações, quer dizer, teve várias oportunidades e não conseguiu vencer, ou venceu o jogo por 1-0, não conseguiu classificar. E aí ele vem evoluindo. Quer dizer, aí vai a São Paulo, pede para o Palmeiras... Ele ganhou da LDU, pede 1-0. Pede por 36 finalizações, aí, com todo respeito, o culpado não é o treinador, né? Vou defender a minha classe aqui. 36 Sim. finalizações, então botaram uma para dentro, né? Por favor. E agora contra o Palmeiras também fez um ótimo jogo, quer dizer, perdeu numa jogada de qualidade do Palmeiras. Então eu só não entendo, aí agora vai mudar tudo de novo, mas isso, na minha opinião, pode atrapalhar muito, pode botar um time numa zona perigosa. E eu vi o Vitória em 2 oportunidades, o Vitória em 3 jogos fora, Santos, São Paulo e Grêmio, foi goleado. O Vitória vai ter que se puxar, o Carpegiani, né, assumiu e vai ter que se puxar. Vitória tá querendo abraçar Jesus faz vários campeonatos. Vários campeonatos, né? De 2015 para cá, o Vitória tá louco para... Tá, e o que tá fora da zona tá com quantos pontos? Fora da zona é o Vitória e o Vasco com 19. Vitória, Vasco, 19, quem mais? Aí depois vai para Sport com 20, Chapecoense, Bahia e América Mineiro 21. Até o América Mineiro vão brigar, cara. Até o América Mineiro. Porque se nós pegarmos aqui, ó, o América Mineiro, mais até, vamos forçar um pouquinho o cálculo. Se não ganharem nessa rodada Fluminense e Botafogo, eles vão ficar com 22 pontos. Dobrando essa pontuação, fazendo exatamente a mesma campanha no retorno, dá 44, já não garante permanência. Mas aí o cálculo do Santos, que já começa a ser um cálculo complicado. O Santos tem 18. Para chegar nos 45, faltam 27. Olha a dificuldade que vai ter o Santos. O Ceará precisa de 29 pontos em 20 rodadas. Então são 60 pontos em disputa. O Ceará precisa de 29, precisa de 50%. Desse só tem o Santos que está jogando ainda uma competição, né? Que é o Atlético Paranaense. Do Brasil. O Atlético Paranaense também. A Sul-Americana vai viajar e... Também tem a Sul-Americana. O time da mas e qual é o aproveitamento que o Ceará está fazendo hoje? O aproveitamento hoje do Ceará é 29,6%. Daí tu quer que ele faça 50% em 30 jogos. Tá, mas ele tem 29% e o Vitória pontos. tem 35%. Ele não pode ser um pouquinho melhor que o Vitória? Mas é um pouquinho melhor que o Vitória, mas daí se o Santos sai, ele volta. Mas aí se ele é um pouquinho melhor que o Vitória, ele pode ser um pouquinho melhor que o Vasco também. Não adianta, tu não vai me convencer. Não vai me convencer que o Paraná e o Ceará não vão cair. Aqui, eu vou ler algumas mensagens dos nossos telespectadores, até para que outros mandem no intervalo comercial. O Caco Garcia, tricolor de Porto Alegre, diz que independente da escalação do time do Grêmio,
O tricolor tem que entrar em campo com a alma castelhana, sangue no olho, queremos a Copa, diz o Caco Garcia, tricolor aqui da capital. Já o João de Esteio diz que o Flamengo é mais time que o Grêmio. 2-0 o Flamengo. Chora a imprensa gremista, diz ele, mas eu acho que é 50-50 na imprensa. Vamos lá, boa noite, Maurício. Só se o Grêmio deixar vai perder o Brasileirão, pois se ganhar hoje do Flamengo, o Flamengo vai se... Diz que o Flamengo vai se apertar. Eu vou traduzir o recado dele. Tá difícil, viu, meu amigo do final 4937. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, ó, que quem perder hoje, Flamengo ou Grêmio, se torna favorito ao Campeonato Brasileiro. E por isso a situação do Inter está complicada. Na opinião do nosso telespectador aqui do final 4937. É uma leitura, o Pintaúdi, que é publicitário, torcedor do Inter, que vai falar sobre essa campanha de marketing, super campanha do Inter com a Nike e o Guerreiro. Botaram 1.750 camisas à venda do Guerreiro, todas vendidas. Vem um lote de mais 4.000 camisas nos próximos dias. A gente vai falar sobre isso com o Pintaúdi, vamos mostrar imagens da chegada do Guerreiro e também vamos falar mais dessa partida decisiva e com o seu palpite. Por onde o Grêmio pode ganhar, porque escalação passa uma vitória do Grêmio, tem que colocar o Jailson ou não, no ataque tem que jogar o André ou tem que jogar o Jael, você participa conosco no Facebook e no WhatsApp, depois do intervalo a gente dá também voz à sua opinião. Já voltamos. Roberto Pinto. 7h30 de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo o técnico de futebol Benhur Pereira na ponta esquerda, ao centro Michael Matiello, conselheiro do Grêmio, e o publicitário Roberto Pintaúdi, identificado com as cores do Esporte Clube Internacional, também já conosco aqui. A bola vai começar a rolar no Mineirão, Cruzeiro e Santos. A tendência lógica é o Cruzeiro passar de fase. O Cruzeiro já ganhou o primeiro jogo 1-0 na Vila e agora tem a vantagem de qualquer empate lhe servir no Mineirão. Pintaúdi, a chegada do Guerreiro, as ações de marketing, como é que você viu a mobilização em torno desse jogador que foi apresentado oficialmente hoje com a camisa do Inter? A camisa 79. Primeiro, boa noite. Primeiro eu acho que tem muito mais aspecto positivo do que negativo, porque já foi... Se ouviu bastante a respeito, que a idade, que o investimento, que o tempo do contrato, essas coisas, né? Mas só pelo impacto que tu vê aí de apenas 1.700 camisas, tinham 5.000 pessoas, isso pode ser o melhor demonstrativo que é uma boa de uma aquisição, uma arrancada dessa, esse entusiasmo, entendeu? Isso assim, por exemplo, já alavanca emoções para que isso... E a vinda do Guerreiro, para mim, tem uma série de coisas legais. A primeira delas, cara, é que vai parar um pouco, o D'Alessandro vai sair da mídia um pouco. Tem um outro ídolo agora e tal, e que se expressa bem também, que gosta da torcida, deu autógrafo, fez selfie, ele vai tomar conta e o D'Alessandro parar de encher um pouco o saco, assim, ficar quieto. Mas tu ainda tá pegando no pé do D'Alessandro? Não, eu tô dizendo uma coisa boa com a vinda. A primeira já boa é isso, tem um outro líder, um outro ídolo. Para essa encheção de saco com esse D'Alessandro, que é insuportável mais ouvir falar mídia, que o D'Alessandro, que não sei o que... esgotou, cara, isso aí esgotou. O gringo é o craque do teu time vem agora esse aí, há 10 anos e tu tá... vê, camisetas vendidas, superando expectativa, alegria do povo colorado, tá? O cara joga bola pra caramba e tem um outro lado legal aí, que eu acho que não sei se muitas pessoas perceberam, Tem a análise do relação custo-benefício, investimento, toda essa conversa aí, né? Mas tem uma outra coisa que é legal, que é a idade dele, tá? Que tem a ver com a opinião e o que o cara já fez na vida. Isso talvez seja a última oportunidade dele, porque se ele ratear aqui, com a idade dele, ele não vai conseguir, aí ele vira Adriano. Então tem um lado positivo, que ele parece ser um cara que ainda está cheio de ambições e vai ser idolatrado aqui, já saiu se beijando com todo mundo. Tem muita probabilidade de ser uma coisa que, por exemplo, eu vou ser obrigado a elogiar o Marcelo Medeiros e o Roberto Melo por essa contratação aí. E na área de marketing, cara, não para de inventar coisa para fazer com esse cara aí, dá para fazer um monte de dinheiro
com a imagem dele, dá para pirar com essa contratação aí. Só a venda de camisas hoje, obviamente que é uma parcela mínima desse valor que vai para o clube, mas 1.700 camisas ao custo de R$300, que é o que a reportagem divulgava hoje, Quase isso era. São R$525 mil. Não no caixa do clube, no caixa da loja do clube. Além destas camisas de jogo do Guerreiro, 1.750, existiam outras camisas, como aquela que ele desembarcou no aeroporto, que era uma camisa mais simples, custava R$ 59,90. Também teve uma boa venda. Eu acho que já tem uma sacada legal. Tu vê que mídia que vai acontecer em cima dessas camisetas vendidas e o número 79. O número 79 vai ficar emblemático. Eu acho que foi uma sacada legal de quem pensou, vamos botar a camiseta 79 dele lá, buscando os bons tempos do Colorado, lá de 79. Eu acho que é um número tricabalístico esse número aí. Tem tudo para dar certo. Eu, com o meu poder mediúnico, te garanto, é um número cabalístico. É o tricampeonato do Inter. Aí É só energia positiva, cara. É o Guerreiro chegando, querendo quebrar essa série de quase 40 anos do Inter sem ganhar brasileiro. É isso que eu botei, que eu falei antes, tem ao lado dele uma coisa pessoal, tanto de dinheiro, como ele voltar a jogar bola pra caramba e vai se consagrar de novo, entende? Não entrando na questão do investimento, do marketing, na minha opinião, tem um grande centroavante. Isso, ele é um também, grande né? centroavante. Também, né? Teu lado da bola mesmo. O Internacional, ele é acostumado a jogar com referência. A referência, o centroavante de referência, a maioria dos times procuram, né? Pode começar a dizer os nomes no Brasil, o Tite não conseguiu levar uma referência. Para a Copa do Mundo tentou com ele. E a gente gosta de centroavante, né? Não, e a Copa do Mundo, os 4 finalistas tinham referência. Né? Então, mesmo que não marcasse gol, que nem o da França, que deu uma conclusão a Copa inteira. Campeão, tu imagina que ele incomoda os caras lá, para os caras, né? Daqui a pouco abre espaço para os outros. E o Internacional, na minha opinião, investiu num... Eu sinceramente, me surpreende o Guerreiro sair de um centro que nem o Flamengo, que havia mais competições, né? Mas deveria de haver algum para vir para uma competição. Agora tu não é colorado para ficar surpreso. Se fosse colorado, ele não ia ficar surpreso. Eu não é a força do Colorado. Não, com certeza. O Inter deve ter sido passado alguma... O Inter tem tantos atrativos. O Rodrigo Caetano, né, que deve ter puxado essa questão. E eu acho que em cima disso, a presença dele pode criar para o ano que vem as competições. Na minha opinião, claro, não tendo esse problema dele né, que ele teve, ele é um grande centroavante, é um cara diferenciado, na minha opinião. Não, ele vai botar uma pilha legal, cara. Vai ter esses rapazes mais jovens aí vão jogar mais bola, esses que estão entrando aí agora, tipo Dourado e tal, que isso é em qualquer atividade, né? Os mais jovens acabam se espelhando nos caras melhores e tal. Isso que eu digo, tem uma coisa legal que vai parar essa coisa de tanto da Alessandro, entendeu? Vai ter uma outra liderança e para o time isso vai ser legal. O Guerreiro chegou dizendo que quer jogar com o D'Alessandro. Tu insiste em pegar no pé do gringo? Eu não pego no pé de ninguém, cara. Eu acho que vai ter essa coisa legal de... Não vai ter lugar para ele ali. Vamos ver algumas imagens da chegada do Guerreiro no aeroporto, a recepção que ele teve da torcida colorada, por volta de 10 horas da manhã. Algumas fotos aí que foram divulgadas pela assessoria de imprensa do Internacional. Essa camisa aí, ó, eu falei, ó, hashtag se chama Inter essa loucura, que foi também colocada para comercialização. Aí já uma foto dele no Beira-Rio, ali na parte que foi separada para que ele fizesse toda essa apresentação, junto com o torcedor do Internacional nas arquibancadas. Aí uma outra foto, certamente do aeroporto, do desembarque dele, recebendo o carinho do torcedor. É um momento, né, Pintaúdi, que o Guerreiro traz ainda mais forte para o torcedor colorado o sentimento de que é possível ganhar esse campeonato brasileiro. Né? Isso. Traz uma energia de vitória, as restrições ou possíveis restrições que a gente fica ouvindo sempre essa coisa da relação com os benefícios, a idade dele e tal, mas ninguém discute a qualidade dele, que nem ele salientou ali, que acima de qualquer outra coisa, o Inter tem um centroavante. Tem um centroavante que nem o Guerreiro. Nenhum vai ter. É difícil chegar perto do Guerreiro. As coisas assim, meio que, sei lá, eu que por razões, eu acho que os deuses estão se ajeitando meio para o time do Inter.
apesar da desconfiança da gente em relação à diretoria e coisas desse tipo, mas o time meio se ajeita, tal, as pessoas já confiam no treinador. Tem um time, assim, tu tem um time na cabeça, tem umas coisas meio boas, assim, se encaixando e acontecendo. Eu ouvi uma tese de um torcedor colorado, então não é tese de gremista, uma tese de um torcedor colorado, dizendo que ele, eu não vou citar o nome, por óbvio, vai torcer pelo Flamengo hoje, questão lógica, mas o pensamento dele é: eu quero que o Flamengo passe na Copa do Brasil, porque aí o Flamengo segue com outra competição, e diz ele que vai torcer pro Grêmio na Libertadores, pro Grêmio não desfocar também da Libertadores. Para que todo mundo fique preocupado com outras competições e deixe o caminho aberto pro Inter. Te serve essa torcida, Matiello, dos colorados na Libertadores? Olha, se tu perguntar para mim se eu quero ganhar uma Libertadores ou um brasileiro, eu quero ganhar uma Libertadores. Então, e o torcedor colorado, ele como tem essa única competição, ele está certo. Ele está pensando que nós estávamos falando antes de chegar, que é menos times que vão estar focados no brasileiro, né? Entendeu? Então, eu não tiro o mérito desse torcedor aí, que ele está certo. Mas deve doer, assim, dizer que quer torcer pro Grêmio na Libertadores, né? Isso aí deve dar uma dor nele que... Tu fecha com esse torcedor, ou Pintaúdi? Negocia o Flamengo passando hoje e o Grêmio na Libertadores? O que ele falou é terrível, a dor, mas tu não vai torcer pro Grêmio, não tem como, cara. Não tem como. Não concorda com o Matiello? Torce pro Grêmio? Eu sou obrigado a concordar dentro de umas, ele também meio que concorda, mas ele não concorda, porque vai sofrer, cara. Né? Ele não quer abrir mão da Copa do Brasil, mano. Não, mas tu vai torcer pro Grêmio, cara, não tem, isso é uma falta de convicção que não habita o meu ser, né? O Grêmio ia ser tetra da Libertadores e o Inter tetra brasileiro, né? É uma dor, né? Ia ser uma dor, é uma alegria, mas ao mesmo tempo uma pontinha de dor. É uma situação complicada, mas não que esse torcedor vai torcer pro Grêmio até a final. Ele disse nessa fase pro Grêmio seguir mais um pouco. Ele está teorizando aí, se for assim, o assado, eu vou ter que fazer isso. Ele vai repensar isso aí, meu. Tu acha que ele... Não tem como. Bom, Maurício, manda um abraço aí pro Felipe Leite aí, lá do Grêmio Multicampeão, que é teu fã. Bom, um abraço pro Felipe, fã do programa. Não, é teu. Ele disse que quando tu apresenta o programa fica mais dinâmico. Fica mais dinâmico, fica melhor. Felipe Leite, do Multicampeão. Então, um grande abraço, Felipe. Uma crítica ao REC aí, ó. Pronto, tô mais dinâmico. Ao Requito. Não, o Requito já ligou o sinal de alerta. Ele tá assistindo o programa porque ele tá aquecendo as turbinas para apresentar o pré-jogo na Grenal. Então, tomem cuidado nas críticas aí. Mas o Requito já ligou o sinal de alerta quando ele viu... Não foi exatamente uma crítica, foi um subtexto. O que ele só comentou que a crítica tá nas entrelinhas, né? Mais ou menos, Mas o Rec ligou o sinal de alerta quando ele viu que o Facebook deu ainda mais comentários e alcance das nossas publicações na sexta-feira. Por coincidência, ele não estava aqui, mas é só uma coincidência. Uma mera coincidência. Olha aqui, vamos ler algumas mensagens dos nossos telespectadores. 99588-2374. Diz o telespectador aqui do final 7070, o clube fica com 5% apenas da venda de camisas. Não tenha dúvida, mas como o clube disse oficialmente que a Nike está sendo parceira nessa contratação do Guerreiro, então a Nike também tem que ter lucro, né? E a Nike passa a ter um bom lucro, assim como o dono da loja passa a ter um lucro interessante. Eu acho que o Inter daqui a pouco, e o Pintaúdi pode colaborar nesse pensamento, ou divergir um pouco, mas eu acho que é muito provável que o Inter relance aquela camisa de 2015, que era muito parecida com a da seleção do Peru. O mote está perfeito agora para lançar essa camisa de novo, que era muito parecida com a camisa do Peru, que o Peru disputou a Copa do Mundo. Esse tipo de ação de marketing tem que acontecer, e tem como ela acontecer rápido, Pintaúdi. Porque tudo demora nessas companhias para produzir camisa, para aprovar projeto. Tem como acelerar esse processo para aproveitar essa onda? É só ligar para a China. Me faz 5 mil para amanhã que está tudo pronto. Deixa eu te comentar um negócio que é da minha atividade aí. É 5% de receita para o clube? É o que diz o espectador aqui. Tudo bem, mas isso aí é completamente absurdo, cara, porque o que eles vendem não é uma camiseta, eles vendem uma marca. Eles vendem a marca do Inter, então tira a marca do Inter dessa camiseta e põe a do, do Viamonense. Não. Os clubes não sabem, não tem essa ideia de gestão do valor de uma marca. Pergunta para qualquer entendido aí, que nem o Valdomiro. Valdomiro na Marpa. Da Marpa, o Jatir lá da empresa que já trabalhou aqui com vocês e lá na Grenal, com o REC.
Eu vou dar uma dica para uns amigos meus que trabalham com propriedade intelectual e defesa de marca, para os caras ganhar dinheiro e alterar isso aí. Auxiliar os clubes juridicamente, 5% é um absurdo. Mas o clube ganhar 5% da venda, mais o material esportivo, mais o aporte financeiro que recebe, não é o suficiente? Bom, não sei que aporte financeiro é esse. A Nike pode estar antecipando dinheiro por conta de alguma outra negociação. Tem sempre dinheiro além dos 5%? Tem. Mas não deve ser grande. 5%. Não. Esse valor, esse percentual aí tá errado. Não pode, é muito Tu não vai ter pouquinho. uma loja aberta para tu ganhar 5%. Tá errado isso aí. Mas é que a loja no Beira-Rio não é do Inter como é a do Grêmio. Ah, bom. Não é, a Os loja não é Os clubes, gerida que nem pelo assim, ó, clube. voltando ao centroavante aí, o nosso... O Guerreiro. Vou mudar meu nome para Roberto Guerreiro Pintaúde, que nem os caras fazem. Tá virando moda na política. Vou lançar essa aí, uma camiseta. Meu nome é Guerreiro. Guerreiro Imortal. Guerreiro Imortal, larga uma. Não, e a Os clubes não sabem ainda fazer gestão, por exemplo, a gente está dizendo que coisa legal vem aí, dá para fazer milhões de projetos. Eu tenho certeza que eu faria milhões de projetos para um produto que nem o Guerreiro, assim, na área de marketing. Mas os clubes, eu não sei, eles ainda não têm, parece que tanta fé no marketing, porque, traz o Guerreiro aí, dá para fazer um monte de coisa. Ganha 5% das camisetas, eles não fazem uma gestão legal, assim, o que é marketing, o que vale ali aqui no clube, num clube como o Grêmio e Inter. É a marca, o Grêmio lá. O Grêmio é uma palavra até que não tem nem nome do clube, é um Grêmio, é uma associação, né? O Inter tem Esporte Clube Internacional. Eu olho o valor, uma marca do Flamengo e do Corinthians, eles não trabalham, eles tinham que consultar essas empresas especializadas em avaliação e iam ganhar um monte de dinheiro. Mas os clubes ganham uma nota preta na assinatura, né? Não, mas eles podem bancar com a Nike lá, tem várias marcas dessas produtoras mundiais que disputam os clubes. Tu acha que algum clube grande, se bancasse, eles iam ficar sem um patrocinador? Claro que não. Eles brigam, eles trocam aí de tempo em tempo. Os clubes estão precisando de pessoas capacitadas como eu aí para trabalhar nos marketing deles. Quanto a isso, não tenha dúvida. Acho que eu vou bater na porta aí dos clubes e vou oferecer meus projetos. Daqui a Como pouco... ganhar dinheiro com a força da sua marca. Eu moro ativo de uma empresa, cara. Isso tem tudo que é revista de economia, de marketing. Tu vai numa banca aí que vai ver lá. O valor das marcas. Quanto é que vale a marca da Coca, que se refere, a gente faz tanta referência. É um troço absurdo, assim. É tipo, 60 bilhões. É uns dinheiro assim que não terminam. Os clubes têm isso. E os clubes têm uma coisa, né? É tudo geração espontânea de torcedores que começaram a torcer e cresceu. Tu vê esses clubes, por outras razões se comenta assim, às vezes, clube grande não quebra, mas não quebra mesmo, cara. Tu acha que o Grêmio vai quebrar um dia, o Flamengo? Não quebra. Mas tem gente que faz força para quebrar. Quebra os que são médios, assim. O Vasco nunca foi um clube grande. Aí fica meia boca e tal. Mas se tu pegar os grandões, e isso tem um baita de um preço, porque as pessoas aderem a essas coisas. Ninguém me paga para eu ser colorado e ficar doente. Vai, o Colorado, o Inter tem que ganhar. E essas 5 mil pessoas, isso é uma catarse coletiva, tem um preço, as pessoas que seguram essa onda aí. Eu vou oferecer meus projetos para os clubes, para ganhar mais dinheiro, eu vou oferecer para o Inter lá. Olha aqui, o Rodrigo Garcia, Colorado de Tapes. Boa noite a todos, baita programa. O Inter contratou o Guerreiro, velho e caro com 34 anos, toda a mídia fala. Galo contratou o Ricardo Oliveira com 39 anos, velho não deve custar menos que o Guerreiro. E ninguém disse que ele é velho e caro, mas já está com 9 gols no Brasileiro. Abraços. O problema é que eu não lembro o contrato do Ricardo Oliveira, mas não é de 3 anos, né? Sim, mas tem mais idade, tem 5 a mais, né? Como é que vai fazer com 3 anos? Mas quando ele veio para o Santos... A dificuldade do referência que a gente estava falando, né? A dificuldade de tu conseguir hoje no futebol o centroavante de referência que a maioria dos treinadores tem utilizado, né? Por que a gente não consegue revelar esse jogador de referência, Benhor? Olha, isso é uma pergunta interessante. Não trabalho na categoria de base, mas surge atletas, né? Agora... Não sei exatamente por que realmente. Tu vê que os experientes, que são os definidores, é o que estão fazendo a diferença. Porque se a gente pegar o Grêmio, por exemplo, o Grêmio tem como atacante, como centroavantes, tem o André, o Jael e tinha o Hernani Brocador. Não tem ninguém da base despontando para ser o centroavante. Tem jogador de lado, onde já revelou o Pedro Rocha, já revelou o Everton.
é difícil revelar aquele jogador, o camisa 9, né? Vou fazer uma pergunta para ti, estava falando, ele te perguntou aí tu respondeu, não está conhecendo, não está atualizado com os trabalhos de base, né, dessa revelação. Eu estou dizendo do centroavante. Né? Não, mas tem uma coisa curiosa que eu queria te perguntar, queria que tu comentasse. Todos os clubes que têm mais história, quando eles têm uma fase boa, que tem o goleiro que se destaca, aparece um monte de guri goleiro. Porque os guri começam a imitar. Eu ia te fazer essa colocação para te comentar em cima. Eu estava olhando o time do Grêmio, aquele rapaz que entrou agora, ele parece que está imitando o Everton, o PP. O outro menino que entrou lá, já identificaram ele como parecido com o Arthur. O Matheus Henrique. O Matheus Henrique. Quando o Inter era vencedor, nos anos 70, apareceu um monte de meio-campista. Nem todos, mas que saiu sempre com a cara, esse vai ser o novo Falcão. Porque os guris ficam copiando, olhando quem é que joga, como é que eles querem jogar. Aquele guri, eu vi 2 jogadas desse PP aí, ele joga igualzinho. Ele deve estar olhando para o Everton assim, meu ídolo, vou fazer igual, vou fazer melhor, né? E aí o centroavante não aparece, tem uma ou outra posição que não aparece para os guri copiar. O Internacional tem o Brenner, né? O Brenner, está arquivado, né? Que é um... Mas eu acho que quando surge esse jogador, volto a dizer, não tenho dados na base, eu acho que facilmente vai para fora. O Internacional tinha um centroavante, não vou lembrar do nome, eu acho que há 1 ano e meio atrás foi negociado com um time da Itália. O menino fez vários gols. Para Portugal foram vários também. E artilheiro, não lembro o nome, agora nesse momento não me vem. Um ótimo jogador, até andei vendo alguns jogos e o menino, eu acho que foi para a Itália ou para Portugal, foi embora. Então, eu acho que pela dificuldade do mercado não ter esse jogador, tu vê que o jogador de lado, ó, o Pedro Rocha deu um up, tchau, já foi embora. Né? O Everton, tu imagina o que o Grêmio deve estar recebendo de pressão para ir adiante. Que bom que veio essa reposição, né, dentro da base. O Jean-Pierre, eu assisti um jogo que agora foi dos aspirantes, nível acima de jogador também, logo, e aí vem essa questão, e concordo, o Arthur estava, vou me espelhar nele, também quero ser um Arthur, né? É que o atacante não era o Maurides? Eu te fiz essa colocação porque... O Maurides também já foi, né, antes de jogar, eu acho, no Internacional, não jogou muito. Não jogou muito. Também está fora. Eu te fiz essa colocação porque até goleiro... A gente sempre tem bastante goleiro bom daqui, de base e tal, mas centroavante não tem. O último do Inter foi o Pato, que seria o cara, né? O Nilmar já faz tempo, né? Centroavante não é uma posição assim que parece que os guris não imitam Adriano, tanto. Não sei se precisa corpo, físico. Quem seria na seleção brasileira que o Tite, eu duvido que o Tite não queria ter uma referência, né? Daqui a pouco mudar o sistema de jogo, tirou o Gabriel Jesus, vou botar um cara dentro da área, daqui a pouco começar a alçar. Era o Jô, né? Era grande, fez um grande brasileiro, foi para o Japão, né? Agora até estava vendo que em 8 jogos fez 7 gols agora. Conseguiu dar uma andada no Japão. Estava meio mal no início para se adaptar. Então, assim, não tem. Ele foi atrás do William José, que joga num time menor na Espanha. Quer dizer, não sei como é que foi os treinamentos, mas imagino que não foi bem. Nada. Quer dizer, então, assim, aí nós estamos falando do Ricardo Oliveira, do Guerreiro, do Damião, que era do Inter e voltou. Né? Até o Damião vai ficar bom da coluna agora com a chegada do com a chegada do Guerreiro. Um jogador estrangeiro, o Jael, que faz bem, na minha opinião, para ele e para o Grêmio, já ajudou muito. Ele veio do Joinville, né? Que hoje está na Série D do Brasileiro. Né? Série D do Brasileiro. Então, tu vê. E o André é aquela questão de momento bom, momento ruim. Eu acho também um ótimo jogador, mas tem esses momentos, né? Daqui a pouco o Renato vai conseguir botar ele. E tu pode procurar, tu não acha? O Palmeiras foi e trouxe um menino desconhecido, que estava fora do país, que saiu cedo. Até fez o gol agora, o Daverson. Né? Aí trouxe um estrangeiro, que é o Borja, né? Então, tu vê que as equipes... O São Paulo, com todo o poderio, tem um jogador que era um meio, que era o Diego Souza.
Então é interessante isso, né? E o Ricardo Oliveira com 39, eu vi o jogo domingo. O Fred também, o Fred tá lesionado agora, mas também, olha o que se pagou pelo Fred. Isso daí é uma questão a ser estudada pelas categorias o centroavante de base, né? O centroavante é uma... Mas eu acho que para jogar ali o cara tem que ser... E a experiência eu acho que conta muito. Porque ali tu centroavante não pode ser cara pequeno e fraco. Dois caras forte hoje, como são os jogadores, então acho que tem que ter um pouco de experiência e só o tempo te dá isso, né? Eu vou ler alguns dos nomes que os nossos telespectadores ou a nossa equipe sopraram. Alguns falaram do Bruno Baio, como o Fernandinho da nossa técnica, mas não é o Bruno Baio, até porque o Bruno Baio está num time pequeno. O Bruno Gomes foi citado por um espectador, mas o Bruno Gomes foi pro Vitória agora. Então ele foi pro Estoril e agora ele volta pro Vitória. Ele tem 20 e poucos anos, não? Deve ter ele é bem jovem. Bem jovem. Ele era tido como uma grande promessa da base do Inter. Ele foi vendido, né? Foi vendido. O Internacional vendeu ele, eu acho. Ele foi, eu acho que ele foi emprestado para o Gênova da Itália e depois ele volta pro... Ele vai um período pro Estoril, meio que emprestado também, e depois é negociado. Quer dizer, 20, 19 anos já foi, né? Só pra gente se divertir em cima dessa escassez que a gente tá falando, ver quantas vezes tentaram com o Walter e achar, ele jogou em vários times, e eu não sei se está jogando ainda, né? Porque jogava bola, só tinha o problema de ser gordinho, de não controlar o peso, mas sempre estava tentando, por quê? Porque ele era centroavante mesmo, ele era fazedor de gol. Vou dar um exemplo assim que vou falar de uma Série B. Nós aqui no Cruzeiro em 2017, em 2016 tentei trazer um centroavante que era Lucão. E aí ninguém conhecia, de cara, vamos trazer, ele jogou contra mim 2 vezes no nosso campeonato aí, vamos trazer. Consegui convencer a minha direção a trazer. Ele fez um grande campeonato com a gente, né? Daí hoje ele está no Goiás, eu acho que é o goleador da Série B. Então assim, um jogador que estava totalmente desconhecido, estava até fora, num país assim daqueles num nível abaixo de futebol, se buscou ele, jogou um gauchão, jogou bem. Está numa Série B no Brasileiro, é o goleador. Tu vê a dificuldade que tem de a gente ter esses jogadores aí, né? E o Lucão é novo ainda, né? Deve ter 24. Eu vou buscar aqui os dados do Lucão. Ele é o artilheiro da Série B com 9 gols. O José Brandão, do Atlético Goianiense, também tem 9 gols, mas ele está despontando nessa. O Brandão estava no Novo Hamburgo agora em 2017. Foi campeão gaúcho com o Novo Hamburgo, jogou pouco, acho que fez 1 gol. Eu falei José Brandão porque é o nome dele. José Brandão Gonçalves Júnior. Jogou 2018 também a Série D, eu estava lá e ele estava lá, o Brandão. Olha aqui, ó. Boa noite, a dupla Grenal não aprende. Não observaram que os anos passam. Kleber veio 7 anos após ser goleador. Agora o Paulo já faz 6 anos. Se não ganhar nada, o prejuízo é certo. Jair do Demais, mas também tem que ver o lado positivo das contratações. O Forlan, quando veio para o Inter, ninguém criticou na época. Depois que ele não dá certo, que ele não consegue o resultado em campo que se espera, aí pode dizer, mas ele foi só o melhor da Copa, estava em decadência. Mas na época ninguém dava pau. Na questão do Guerreiro... Eu gostei dele, cara. Ele me parecia o Mazinho Loyola, cara. Mas isso a gente disse depois que ele jogou aqui. Não, aqui. Sim, quando ele jogou aqui. Mas antes dele chegar, ninguém criticava. Antes dele chegar, era uma baita sacada da direção. É que acaba tendo que separar 2 coisas, né, Maurício? Na minha opinião, né? Tu tem que separar a história do jogador, que nem a história do Guerreiro, que é uma história vitoriosa, e o histórico dele dos últimos jogos. Então, aí, foi uma grande contratação. Eu, como gremista, eu considero que foi uma contratação assim, muito corajosa. Agora, resta a gente saber o que ele vai ser. O jogador que tem essa história, que mostra que ele é um grande centroavante, ou o desse histórico dos últimos clubes aí, né? Que quando ele saiu do Corinthians, lá no Corinthians ele já estava em baixa, né? Depois ele foi pro Flamengo e não desempenhou um bom papel. Até se lesionou, né? Depois teve a questão do doping, né? Então tem tudo isso. Agora, se ele vier ser o jogador da história, vai fazer sucesso. A Copa do Mundo ele não foi tão mal, né? Ele não jogou o primeiro jogo por opção do treinador. Não, na verdade entrou, né? Que o cara, se tem no Peru, né? O cara tem o Guerreiro de centroavante. Se tu é o técnico do Peru, tu pode o Guerreiro, né?
Guerreiro Não interessa se tá sem ritmo. Não, Por favor, vai né? botar E o ele, quando Guerreiro. ele entrou, o jogo melhorou, né? Melhorou. E não se entendeu por quê, né? Mas aí foi uma questão de tentar manter o grupo, né? Ele tá afastado, nós estávamos jogando bem assim. Ah, mas na Copa do Mundo acho que não tem essa. Né? 3 jogos era pro Peru, né? Não deve nem dar tempo para pensar isso aí tão rapidinho, né? Que é. Falando em Copas, na Copa do Brasil está em andamento Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo por 1-0. A situação do Santos já era difícil. O Cruzeiro já abriu o placar. Então, no agregado, está 2-0 para o Cruzeiro, que está jogando em casa. Santos vai focar só no brasileiro. Mas isso pode ser bom para o Santos. Está na zona de rebaixamento. Precisa focar no Campeonato Brasileiro, precisa reorganizar a casa no Campeonato Brasileiro. 7h57, repassar algumas das principais informações do dia para o nosso telespectador. Paulo Guerreiro desembarcou em Porto Alegre. A gente tem algumas imagens dele no desembarque na capital, por volta das 10 horas da manhã. Foi recepcionado no aeroporto por 1.500 torcedores ali nessa recepção que você está vendo. Tinha banda de torcida organizada, tinha bandeirão, muita festa para o Paulo Guerreiro no aeroporto, isso por volta das 10 da manhã. Logo depois, esses 1.500 torcedores, ou boa parte destes, se deslocaram ao Beira-Rio e se juntaram a outros. Chegaram a um total de um pouco mais de 5 mil colorados no Beira-Rio, recepcionando esse atacante, o Paulo Guerreiro, que deve fazer a sua estreia no final de semana, terá condições legais, pelo que disse Rodrigo Caetano, amanhã à tarde, já deve ter o seu nome publicado no BID, mas o Guerreiro disse na entrevista coletiva que ele quer estrear 100%. Ele deixou uma pulga atrás da orelha. Ele, será que vai conseguir estrear no final de semana? Ele quer estar 100%, disse que ia conversar com o Odair Hellmann, mas aí pegando o case de marketing, né, Pintaú, de dizer que o Guerreiro estará no jogo, significa público a mais. Lota em 2 toques, né, meu? Em 2 toques. A torcida do Colorado todas as pessoas que eu encontrei em todos os tipos de lugares possíveis de Colorados de ontem para hoje, todos estão extremamente felizes. Até brinquei lá com até 2 porteiros que até tá lembrando, eles pediram para mandar um abraço aí para vocês do programa, que eles assistem sempre o seu... Como é que é? O seu... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome deles. Lá no edifício Condor, número 90, eles vão identificar de quem eu estou falando, que eles são 2 colorados. E eu até brinquei que quando eu entrei ali, o senhor está com a cara boa. Ele disse, o senhor acha? Eu digo, sim, o senhor deve ser colorado, né? Entendeu? Ele disse, sim, aí sorriu. É unânime esse entusiasmo aí entre os colorados. Então, esses caras, no dia que estreia no domingo aí, meu Deus do céu. É muito da festa pela chegada desse que está aí na tela. Quanto tempo não se viu um ruído assim com um jogador chegando aqui o famoso jogador de aeroporto que as pessoas brincam, se divertem. Fazia, com esse volume de gente, com esse ruído, sabe? Com essa mídia em cima dessa mobilização, fazia tempo, meu. Muito tempo. E o Guerreiro, ele até fez uma que outra embaixadinha, mas jogou bolas também pro torcedor colorado que estava na arquibancada do estádio Beira-Rio. Um bom público lá no Beira-Rio. A tendência é que ele não inicie, pelo menos, a partida contra o Paraná no domingo. Daqui a pouco ele pode ficar no banco ou será apresentado para ainda mais torcedores do Internacional nesse jogo. Certamente estará no estádio, não se sabe se estará atuando ou não. O Zeca não participou do treinamento hoje do Internacional no Parque Gigante e deve seguir como desfalque para a partida final de semana aí no estádio Beira-Rio, estádio onde o Guerreiro foi apresentado hoje ao torcedor. Emerson Santos vai jogar na vaga do suspenso Vitor Cuesta. Já o Grêmio entra em campo logo mais, 9h45 no Maracanã, valendo vaga na semifinal já da Copa do Brasil. Quem passar enfrenta Chapecoense ou Corinthians. Vitória simples coloca o Grêmio na próxima fase da competição. Empate, 0-0, 1-1, 2-2, 10-10, 20-20, leva para os pênaltis. Cortez e Everton voltam à equipe titular. A principal dúvida é entre Jailson e Cícero. Muitos apostam já que o Jailson vai voltar, mas o Michael Matiello, que é conselheiro do Grêmio, disse, olha, e eu concordo com ele, eu tenho esse pensamento também. Eu acho que o Renato deveria colocar o Jailson, mas estou com o sentimento de que joga o Cícero. Assim como no ataque, muitos defendem que deveria jogar o Jael, mas eu acho que joga o André lá no ataque gremista. E o Matiello, o Benhur Pereira, técnico de futebol, e o Pintaú, publicitário e torcedor do Internacional também, vão comentar sobre isso
depois dos nossos comerciais, quando eu também vou dizer o provável time do Grêmio e o provável Flamengo. E alguns números da história, o Grêmio vai bem, até em confrontos contra o Flamengo no Maracanã. Não é essa supremacia que se imagina das equipes como mandantes. Já voltamos. Oito e 5 de volta com Cadeira Cativa, recebendo o técnico Benhur Pereira, Michael Matiello, conselheiro do Grêmio, e Roberto Pintaúdi, publicitário e torcedor do Internacional, mais do que empolgado com a contratação do Guerreiro. Vamos falar um pouco sobre o time do Grêmio, mas antes vamos mostrar algumas imagens da mobilização da torcida gremista. Tudo isso é no Rio de Janeiro, viu? O torcedor organizou churrasco, levaram um costelão daqui, fizeram uma grande mobilização. A torcida tá nessa busca pelo Hexa, né, Matiello? A torcida está empolgada e está invadindo o Rio de Janeiro aí para buscar essa vitória aí. Eu acho que o Grêmio passa aí um 2-1 e vão ter que aguentar nós, vão ter que secar mais na próxima fase de novo, né? Que não tem dado muito certo secar. Não tá dando certo secar. As fotos são do Rio, o presidente está junto ali, o presidente acompanhou durante o dia inteiro a torcida lá. Muito bacana, o Romildo, ele é um presidente muito presente da torcida. Isso faz uma diferença muito legal. Isso faz uma diferença, isso ajuda o ambiente, ajuda nessa pacificação. Hoje o Dr. Renato Moreira esteve aqui no preliminar, fez referência à participação no movimento Renato Moreira, que é um movimento, de certa forma, de oposição do Grêmio, não é um dos movimentos que dá suporte ao Romildo, mas tiveram lá, por exemplo, o Duda Kreff, esteve lá juntamente, se não me engano, com o Alberto Guerra, participando de uma conversa, falando sobre o futebol do Grêmio. Nesse momento é importante essa união em torno do clube. Claro que os resultados de campo ajudam a pacificar o clube, mas pacificar o clube também ajuda os resultados de campo, né, Matiello? Eu acho que o clube passou por essa pacificação aí, principalmente quando se diminuiu o número de eleições, né? Agora elas estão juntas, é eleição de 3 em 3 anos só, porque o mandato do presidente agora é 3 anos, né, Maurício? E a pacificação do clube é muito importante para poder focar mais no futebol. Eu acho que isso aí é o que mais importante. Benhur Pereira, no ataque, a grande dúvida é entre André e Jael. Quem você acha que começa? Quem você acha que deveria começar no time do Grêmio nessa partida com o Flamengo? Olha, né, quem trabalha o dia a dia é o Renato, né, deve saber o que está fazendo, e eu acho que o Renato tem uma questão um pouco conservadora, ele é conservador, né? As coisas estão andando, por que mudar, né? Sai o André, no aperto entra o Jael, né? A mesma coisa entre o Cícero e o Jailton. Eu acho que quando tu tem uma equipe equilibrada como é o Grêmio, que vem fazendo boas competições, para que mudar, né? E vocês, nobres da imprensa, se o cara mudar e não der o resultado, vamos dizer, o professor Pardal inventou e se deu mal. Diferente, né, de quando é visto um jogo lá na Europa, né, que aí o Guardiola faz uma mudança de 4, 5 jogadores, O que tem de jornalista que pede para entrar o Joãozinho e quando entra o Joãozinho diz que o técnico errou. É algo. Não, eu escutei de um colega teu, Maurício, vindo para cá. Ai. Não vamos citar o nome, né? Que isso aí sempre falam, vamos citar o nome. Mas ele disse que achava que o Renato ia botar o Marinho, ia tirar o centroavante para botar o Luan como um falso 9. Mas Deus me livre que o Renato vai fazer isso, a não ser que ele enlouqueceu de vez, assim. Mas tu acha que ele faria isso? Se tu tirar o Cícero, tu já tira um grandão para cabecear. Se tu tirar o centroavante, tu tira 2. Tu bota o Marinho, tu bota um pequenininho. Aí nós já vai ter um problema nessa questão. Por isso que eu digo, o treinador também tem que pensar nisso. Não, e que nem tu fala, o Renato ele é conservador, né? Bem, se fosse tu ia fazer essa loucura, tu tá com o time encaixadinho, não. né? Tá, Uma loucura que tu nunca fez em nenhum jogo. Não, e tu tá tomando a pressão mesmo que ele tá tomando, mesmo o Renato, é ali a questão do Cícero e do Jailson. Isso aí ele pode matar no peito. Que ele pode mudar. Pode mudar e também pode matar no peito. Pode mudar e a coisa está andando, o resultado está bom. O treinador do centroavante também sempre tem um pouquinho de dúvida. O próprio Renato, ele já até deu algumas respostas menos gentis aí para os repórteres. Quando querem a mudança, né? Que não, o Ricard,
O André e o Jael. Não sei se foi para esse papo aí que o cara perguntou para ele por que ele tinha escalado e ele disse, porque eu quis escalar, pronto. Porque eu escalei. Com o Marcelo Oliveira, na situação do Marcelo Oliveira. Por que o Marcelo Oliveira e não o Cortez? Mas em relação aos dois centroavantes, ele também já deu umas respostas parecidas ali, que... Bom, uma hora eu vou botar o Jael, outra hora eu vou botar o André e é só eu que decido e terminou o assunto. Não, mas se tu pegar o histórico do Jael, ano passado, se não estou enganado, ele ficou o ano inteiro, ele era reserva, mas ele fez 2 gols. E o André desembarcou aí faz 4 meses. Não, o Jael ano passado não balançou as redes. Não foi, não, ano passado não foi. Ano passado ele não marcou gol, ele ficou 8 meses lesionado, ele participa do gol da Libertadores, do gol aqui na Arena, mas ele não... Essas dúvidas que aparecem aí em eventuais escalações dos times do Grêmio, me dá uma impressão, sempre que não tem uma coisa pendendo demais para um lado, não tem assim... A maior parte das pessoas querendo o André e poucas pessoas querendo o Jael. É meio que parece que é dividido e fica todo mundo analisando. O André por isso, eu não sei o que, o Jael por isso. Isso me leva a uma coisa que eu estava comentando antes aqui para ele fora do programa. Eu acho que, não sei se intencionalmente ou pela circunstância, com essa coisa de ter que poupar jogadores, que o Renato me dá a impressão que ele conseguiu armar 2 times e meio, assim, tipo que nem o... Como é o Uruguai lá que está no São Paulo, lá o Aguirre. Que nem o Aguirre. Que nem o Aguirre. Jogou aqui. Porque tu não tem dúvida, tu que é gremista assim, se entrar o André, de alguma forma vai estar bem. Se entrar o Jael, de alguma forma vai estar bem. Não tem uma coisa... Equilibrou, né? E eles se equivalem muito. Se equivale dentro de guardar suas características. Por isso que me dá essa impressão. Provavelmente foi indo, as circunstâncias foi levando, ele misturou o PP com não sei o que e tal. Agora ele tem 2 times e meio, que tu não nota muita diferença. Não, e se tu nos últimos agora, jogos, tu não nota muita diferença. Se tu comparar agora com a chegada do Guerreiro, e tu botar o Guerreiro, o Damião, o Potker, o Guerreiro está muito na frente dos outros. E com o André e com o Jael, não. Não, os dois satisfazem ao seu jeito, como tem mais umas 4 posições no time do Grêmio, que é mais ou menos assim. Tá, mesmo eu acho que o Odair vai devagar com o Guerreiro. Até porque o Inter vem fazendo uma grande campanha. Não, e porque ele está com o time mais ou menos arrumado. Alves já entrou marcando gol. Mas depende do seguinte, né, meu? Depende de continuar vencendo. É isso. Se tu quero dar tempo pro Guerreiro e tu te atrapalha em 2 jogos, aí os caras já começam a dizer, sabe qual é o departamento? Guerreiro. Mas aí, Matiello, Pintaúdi, Benhur, esse conceito de dar tempo para o titular, dar espaço para o titular e confirmar ou não em campo, isso vale para o Nico Lopes. O Nico Lopes entra na vaga do D'Alessandro, todo mundo dizia, o Nico tem que jogar na do D'Alessandro. Aí o D'Alessandro fica suspenso e depois lesionado, o Nico começa a jogar. E o gringo começa a jogar bola. Aí o Odair chega no Nico e fala, cara, quem vai descalar é tu. O outro, o D'Alessandro, tá louco para voltar. Só que se tu seguir fazendo isso, tu vai estar jogando. E ele tá confirmando em campo, tá marcando gol, tá sendo decisivo e ele segue em campo. O Nico Lopes é um grande definidor. A batida dele é um definidor. Eu queria só comentar uma frase, que devia de ajudar a escalar uma contratação que nem a do Paulo Guerreiro, devia de ser o marketing do clube. Porque se faz todo esse esforço e a gente está falando e eu estou tentando valorizar marketing e fazer gestão de marketing, aí o treinador decide que o cara vai entrar aos poucos, aí quebra o plano de marketing. Então, o marketing tem que ajudar a decidir a escalação. Sabe que eu levantei essa teoria há uns 30 anos atrás para o Ivo Wortmann, para provocar, porque eu sabia que ele tinha trabalhado nos Estados Unidos, e ele me disse que lá é assim... Como os caras têm um outro tipo de preparação para apresentar o entretenimento para os consumidores, que até o esporte como o futebol, o marketing tem que... Porque eles vão preparar alguns anúncios antes do anúncio do jogo para chamar as pessoas. Então ele tem que saber se o Messi vai jogar ou não para botar o Messi no anúncio, dizendo isso ou aquilo. Tem um raciocínio mais lá na frente, né? Então o marketing tem que chegar lá e dizer, não tem. Não que o Odair não vá botar, mas eu acho que eles vão preparar ele. Porque tu imagina o Guerreiro te dá um estiramento. 6 meses parado.
ou me dá uma lesão. Então eu acho que eles vão preparar ele antes. Uma ideia de preparo para dar condicionamento, tudo bem. Eu tô falando num troço mais assim, vai ficar no banco porque não sei o quê, porque tem o D'Alessandro, porque tem o Juca, porque tem o outro. Não. Mas ele preparou, tem que entrar com... dele já foi porque o Damião está sentindo, né? Então, o Damião dificilmente joga esse ano. Então o Damião já está sentindo, então eles já procuraram. Agora, se eles inventam de largar ele dentro de uma condição fora da parte física, aí o marketing pode ir não, sim, errado, sim. né? O cara toma distância. Não. Tem que estar condicionado, claro. E isso é bom para o treinador, até para manter dentro do porque grupo não, mas a gente conhece... Ele hoje está mantendo, né, A gente conhece o folclore de vários treinadores. Por exemplo, se essa conversa para um treinador, pelas características que nem o Celso Roth, por exemplo, não ia ser assim divertido. Se o marketing chegasse lá e dissesse, Celso Roth tem que escalar o cara está a pleno. Se ele não quisesse, ele não escalou o Ronaldinho. Não, entendeu? Se o marketing fosse sério, não deixava contratar o Celso Roth. Desculpa. Também. Não fala mal do Roth. Não. O marketing chega e diz assim... Olha a frase, gostei a frase dele. Não pode contratar o Roth. Isso é o marketing do Grêmio e do Inter. Do Inter, isso. Junto. Tinha que avisar, olha, tá indo pra aí. Não contrata. Então, vou jogar ele pro teu lado. Aí, bom, olha aqui, ó. Empatou o Santos, Gabigol, finalzinho do primeiro tempo, tá 1-1. Pela Copa do Brasil, se o Santos marcar mais um gol, decisão vai para os pênaltis. 1-0 foi o primeiro jogo para o Cruzeiro e agora está empatando lá no Mineirão. Fiquei devendo os prováveis times. O Grêmio provável com Marcelo Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez. Até aí nenhuma dúvida. Duvido que ele coloque o Marcelo Oliveira na esquerda. Não é nem perto de ser uma tendência. No meio-campo, uma dúvida entre o Cícero e o Jailson. Eu acho que deveria ir o Jailson, mas não sei se o Renato... Daqui a pouco é esquisito que o Benhuro falou, a bola aérea. O Cícero colabora bastante nisso. É uma linha de pensamento que pode confirmar o Cícero em campo. Cícero ou Jailson e Maicon, Ramiro, Luan, Everton e André ou Jael, por que não? O Jael, que é pedido por muitos torcedores para ser titular. Flamengo, provável com Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte e René. Cuejar, Everton Ribeiro, Diego, Lucas Paquetá, Vitinho e Henrique Dourado. Na história, 41 jogos, Grêmio e Flamengo no Maracanã. 10 vitórias do Grêmio, 18 vitórias do Flamengo e 13 empates. Então, pegando o levantamento histórico, 10 resultados dariam vitória para o Grêmio, ok? 18 dariam para o Flamengo, mas não é uma supremacia do mandante ganhando... mais que pelo menos metade dos jogos, não. O Flamengo ganhou 18 de 41 jogos e 13 partidas terminaram empatadas, empate que hoje qualquer resultado leva para os pênaltis. Em mata-matas, as duas equipes se enfrentaram em 10 oportunidades, cada uma venceu 5 vezes. Quem vai desempatar? A opinião dos nossos debatedores depois do intervalo. Já voltamos. Matiello, não mente que teu nariz vai ficar maior que o do REC, Matiello. Olha aqui, jogada de marketing aí. Jogada de marketing, o Matiello participou dessa jogada aqui. Daqui a pouco a gente explica. Antes, recado para você que está em casa da Madelomba e Construlomba. Casas e construção. Casas de alvenaria e casas de madeira, como essa que você está vendo aí, uma casa mista, financiada pelo Minha Casa Minha Vida, ou financiamento direto, especialmente as casas de madeira com financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Benhur Pereira, que é dono de metade dos terrenos ali em Novo Hamburgo, pode construir casas com a Madelomba e a Construlomba. Maior qualidade e melhores condições. Mais informações, o telefone comercial está aí na tela, o 3596-1048, ou você pode ligar agora no 98631-7709. Liga agora ou manda um WhatsApp, fala com o Fernando, já troca uma ideia, busca mais informações sobre a Madelomba e a Construlomba. Visite o site, conheça outros modelos de casa, aqui nós mostramos alguns, mas tem muitos outros lá em Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha, sem acento, .com.br. Uma casa mais bonita que a outra, é difícil até de escolher o modelo da casa que você quer construir, mas são sempre ótimas opções lá com a Madelomba e a Construlomba. Cachorro quente do R, então aqui as caixinhas, ó, tem a azul, criação do Matiello, ou reivindicação do Matiello nesse programa.
E a vermelha, o cachorro-quente do R, é o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais. Cachorro-quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Recuse imitações, Pintaúdi. Esse produto, essa marca aí, tá, também é um contexto super interessante para as empresas de marca trabalharem em cima e para ressaltar a importância de fazer boa gestão da marca. Esses caras, tu sabe o bolo que deu, né? E aí esse cara agora ele resgatou a marca Cachorro do Rosário, é dele de novo lá. Então, ele tá na justiça. Não, ele botou uma plaquinha lá, cara. Eu disse para um desses caras, dessas empresas, vai lá e fotografa, cara. Pede autorização para ele, fotografa e diz, olha como é importante registrar uma marca. Se ele tivesse registrado em 1962, ele já gastou um dinheirão com defesa e volta e tal, né? A importância de fazer a boa gestão da marca, que os clubes não fazem corretamente. Fazem corretamente o que fazem, mas poderiam ser mais criativos e fazer mais coisas, mais ações. O que não vão tomar nunca lá do Cachorro do R é a qualidade, o molho é inigualável, o pão é produzido em fabricação própria, é um produto espetacular que você pode adquirir lá em frente ao Colégio Rosário. Outro lugar para você adquirir ótimos produtos, Pintaúdi, é lá na Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Eu te autorizo a usar meu sobrenome para fazer uma frase aí para eles. Tão bom que nem a Padaria Laúde, só o Roberto Pintaúdi. Deus, tão bom, tão bom quanto a Laúde é o Pintaúdi, ou tão bom quanto o Pintaúdi é a Laúde, que tem o espaço para reuniões com até 20 pessoas. Próxima reunião do Multicampeão, Matielo, pode ser lá, ó. Confira a vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimóveisrs.com.br e saiba mais. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas pelo 3215-6600 ou envie um e-mail para reservas@embaixador.com.br. Diga que assistiu Cadeira Cativa aqui na Ubra TV e ganhe mais 10% de desconto. Marque a sua convenção para o Embaixador, ali no centro da cidade, com farto estacionamento. FAC Materiais de Construção, do seu Wilson. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas em horário comercial 3466-6133 ou acesse agora o site facfachi.com.br. A gente começou a falar, mas o Benhur não terminou a análise. Qual que é o ponto fraco do Flamengo que o Grêmio pode explorar, Benhur? Na questão tática, acho que o Flamengo vai fazer um bom jogo. Eu acho que o Grêmio pode explorar a parte emocional do Flamengo. O Flamengo, depois dos resultados, perdeu a liderança, quer dizer, perdeu o jogo da Libertadores em casa, 2-0 para o Cruzeiro. A ansiedade de ter que vencer no Maracanã lotado, a pressão da torcida aí é grande. Eu acho que é o lado que o Grêmio tem experiência nisso, acostumado com essa competição. Eu acho que é aí que o Grêmio pode explorar essa questão aí desse jogo decisivo aí, o lado emocional com certeza. Os resultados que o Grêmio está obtendo, tanto com os titulares quanto com os reservas no Campeonato Brasileiro, te motivam a ter convicção de que o Grêmio passa, Matiel? Sim, eu acredito que o Grêmio passa. Faz aí um 2-1, vai ser um jogo emocionante, mas passa. Até porque o Benhur falou muito bem isso. Eu acho que o lado emocional do Flamengo, aí, com esses últimos resultados dele, você vai atrapalhar um pouquinho. E a torcida, quando o resultado começa a não vir lá no Maracanã, ela acaba prejudicando a equipe. Foi que nem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi assim, né? A torcida em alguns momentos ajuda, mas também pressiona muito lá a torcida do Flamengo. Algumas participações aqui, o Nogueira de São Leopoldo, quando a gente estava falando de centroavante, e é um fato, o Pedro é um centroavante, mas está surgindo agora, né? É forte candidato à revelação do campeonato, e é um, né? É um, né?
E, infelizmente, pela situação financeira do Fluminense, todos os setoristas dão como certa a venda dele. São mais 15 dias de janela aberta, é muito difícil segurar esse tipo de jogador. E é uma pena que os nossos clubes, grande parte dos nossos clubes, tenham que vender os jogadores a qualquer preço. O Grêmio está fazendo muito bem um trabalho de reorganização do clube, que conseguiu valorizar os seus ativos, mas o Corinthians oferecer 2 passagens de ônibus ali na frente que eles vendem. O Corinthians não tem dinheiro para nada. É uma situação complicada que enfrenta uma das principais receitas de TV do país, o que mostra que também existem muitos outros fatores, né, Pintaúdi, que precisam ser considerados. Não adianta só entrar muito, se sai muito também não resolve nada. Tem que saber, meio que óbvio, mas é isso, né? Tu tem que saber administrar o dinheiro que entra, né? Tu ter algum planejamento, alguma forma de gestão, né? É que os clubes, pelo lado do marketing, eu consegui enxergar assim, o conservadorismo dos clubes. A primeira vez que eu fui me oferecer aí lá no Internacional, o cara disse que não precisava fazer nada em termos de marketing, porque estava tudo pronto. Eu digo, o que é isso? O que vocês fizeram? Fiz algumas perguntas. Ele disse, não, nós já alocamos todos os painéis do estádio. Eu digo, esse é o plano de marketing. Se a gente só queria isso, vender os painéis, e agora não tem mais marketing aqui. E assim, outras vezes, sucessivamente, que eu tive a oportunidade de me apresentar lá, e até hoje continua assim, por isso que eu fico às vezes me divertindo. No Grêmio tem um cara tribom lá no Inter, já trabalhou também, o Avancini, eu não sei quem é que está lá no marketing agora. O Inter agora é o cara Rojas. do Grêmio, o Beto Carvalho, o que eu falo que eles não aproveitam nem o essencial, o básico, que é a imagem de atletas para fazer comunicação. Tá? Tu vê algum atleta aí agora, tomara que façam isso com o Guerreiro, fazendo uma campanha de depoimento, chamamento, só o único que tem um pouco de ressonância é o do Alessandro, mas por causa das iniciativas dele. Então ele tem um valor agregado, que ele faz aquela coisa de fim de ano e tal, e ele é líder e tal, ele se mete e tal, mas tu não vê aproveitando nenhuma, até em redes sociais aí, fazer gifzinho com as melhores jogadas das cruzadas do lateral esquerdo ali do Grêmio. Fizeram isso com o Paulão, chamavam o Paulão de Gamarra na época do Aragel. De Garrincha, na época do Aragel, porque ele deu um drible na ponta direita e fez um cruzamento. Aproveitar, se fala tanto em digital, cara, no digital dá para fazer imagina tu fazer os jogadores dos clubes aí no digital e fazer gift para pegar as crianças, para animar os adolescentes, mas tem milhares de coisas para fazer. Nas mídias digitais, nas mídias sociais, o Inter transmitiu a coletiva do Guerreiro e a gente vai conferir alguns trechos agora aqui no Cadeira Cativa. Porto Alegre, você já vestiu a camisa de 2 grandes clubes do futebol brasileiro, curiosamente as 2 maiores torcidas, Corinthians e Flamengo. Eu queria perguntar para você o que significa vestir neste momento a camisa colorada e quais são os teus desafios aqui no Internacional. Boa tarde. Para mim é um privilégio vestir a camisa do Internacional. Um grande clube com muita história, campeão do mundo. Acho que isso satisfaz qualquer atleta, qualquer jogador de futebol. E eu tenho muitos desafios. É um novo desafio. Eu tenho novos objetivos. Já vir e encaixar rapidamente já em um time que está fazendo uma grande campanha, acho que é um privilégio. Comecei a seguir o Inter nesses últimos jogos e estão jogando muito bem meus companheiros, ganhando contundentemente esse último jogo contra a Fluminense muito bem. Então tenho muitos objetivos aqui nesse grande clube e eu espero esse carinho e essa recepção que eu tive hoje, eu retribuir esse carinho e tudo dentro do campo para a torcida. Guerreiro, boa tarde. Boa tarde. Aí, então, um trechinho. Primeira resposta do Guerreiro nessa entrevista coletiva. Algumas mensagens aqui. O Everaldo Portela dizendo que o André já teve muitas chances, não dá mais. O Jael tem que entrar nesse time. Vamos ver quem mais aqui. Boa noite, a dupla Grenal não aprende. Bom, esse aqui já foi sobre o Kleber e tudo mais. Tem um aqui, vamos ver. Independente da escalação, o Grêmio tem que entrar com outro espírito, como já enfrentou jogos decisivos. O meu palpite para os campeonatos, diz o telespectador aqui do final, 1697.
O Flamengo ganha a Copa do Brasil, o Boca Libertadores e o Inter brasileiro. Tá otimista esse Colorado, ele quer derrubar o Grêmio de todas, Matiel. Contigo a bronca aí. Na padaria aquela que faz o patrocínio tem sonho. Da Laúde, com certeza. Da Laúde, vamos mandar um sonho da Laúde. Da Laúde pra ele. Então vamos lá para fechar o programa. Palpites pro jogo de hoje, Benhur Pereira. Grêmio. Arrisca placar ou 1-0 Grêmio. 2-1 Grêmio. Pintaúde? Por força de ofício, Flamengo. Só por força de ofício. O Grêmio tem chance. Eu acho que o Vai jogo ser um vai para os jogão. pênaltis, vai ser um baita jogo no Maracanã, mas eu acho que dá Grêmio na reta final. E te satisfaz focar em uma das 3 competições ou tem que tentar pegar todas, Matiel? Eu acho que tem que ir mais adiante, decidir mais adiante. Por enquanto, focar em todas. Enquanto todas, obrigado Benhur, obrigado Michael Matiello, obrigado Pintaúde, a você pela audiência. Amanhã, 1h, repercussão completa da partida de hoje. O jogão Flamengo e Grêmio no Maracanã.